Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de biologia. Hoje iremos falar sobre os conceitos básicos de genética. Vamos começar definindo o que é hereditariedade. A hereditariedade é a transmissão dos genes que manifestam as características herdadas dos pais e até mesmo dos avós pelos seus descendentes. Portanto, a hereditariedade é caracterizada pela transmissão das características hereditárias, que são determinadas pelos genes. A descoberta sobre os princípios básicos da hereditariedade foi feita por Mendel, que é considerado até hoje o pai da genética. Mendel, fazendo experimentos no mosteiro onde vivia, utilizando as ervilhas de cheiro que existiam em seu jardim, ele descobriu os princípios básicos da hereditariedade. Por meio dos seus experimentos, ele mostrou que a herança de certas características em plantas de ervilha de cheiro seguia padrões específicos, e esse conhecimento se tornou a base da genética moderna. E foram utilizados e são utilizados até hoje no estudo da hereditariedade. Mas e aí? Qual é a unidade fundamental da hereditariedade? A unidade fundamental da hereditariedade são os genes. Os genes, eles são constituídos por uma sequência específica de DNA. Eles são as moléculas responsáveis pelo fornecimento de informações para a síntese de proteínas dentro das nossas células. Portanto, são os genes os responsáveis pela transmissão e pela manifestação das características hereditárias. É correto dizer que os genes constituem segmentos da molécula de DNA e eles contêm informações específicas para determinada característica. Por exemplo, a cor do cabelo, a estatura, a pigmentação da pele, a cor dos olhos, o grupo sanguíneo, dentre outras características. Os cromossomos, eles são constituídos por uma longa fita de DNA. Portanto, os cromossomos, eles possuem vários genes. Esses genes, eles encontram-se enovelados pela proteína histona e estão organizados aos pares no interior das células diploides, sendo cada par denominado de cromossomo homólogo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que os cromossomos são encontrados nas células que constituem os organismos vivos ao par. E esses pares de cromossomos é que são responsáveis pela determinação das características hereditárias. Por quê? Vamos lembrar que os cromossomos eles são constituídos por uma longa fita de DNA. Portanto, eles possuem vários genes. As características dos indivíduos, em genética, elas podem ser classificadas de 3 formas diferentes. As hereditárias são aquelas determinadas por um ou mais genes, são aquelas transmitidas ao longo das gerações por meio dos genes. As congênitas são características desenvolvidas durante a fase embrionária. Como, por exemplo, cegueira e surdez, ocasionadas pela presença dos vírus da rubéola em mulheres grávidas, anomalias decorrentes de acidentes sofridos pela gestante. Então, são características que surgem na fase embrionária, durante o desenvolvimento do embrião. E as características adquiridas são aquelas que surgem após o nascimento, em função do meio ambiente. E, claro, como são características adquiridas, essas certamente
não podem, né, não são transmitidas aos descendentes. Outros conceitos básicos estudados em genética. Cromossomos nós já vimos, que são estruturas formadas por uma longa fita de DNA, portanto, apresentam vários genes, possuem vários genes. Cromossomos homólogos são pares de cromossomos do mesmo tipo, ou seja, são pares de cromossomos semelhantes, encontrados nas células diploides dos organismos vivos. Então, se são semelhantes, eles apresentam o mesmo tamanho, a mesma forma e possuem genes para as mesmas características. Professora, me dá um exemplo de célula diploide. Todas as células que formam seu organismo. Célula epitelial, que forma sua pele, né, seu tecido epitelial. Células musculares, que vão formar o seu tecido muscular, os seus músculos. São células diploides. Quantos cromossomos suas células diploides têm? 46. Porque na espécie humana, as células diploides apresentam 23 pares de cromossomos. E as células haploides? São as sexuais, aquelas que têm a metade da informação genética, só para lembrarmos. Continuando, outro conceito básico utilizado em genética, alelo, né? O que são alelos? São as formas alternativas de um mesmo gene, ou seja, as diferentes formas pelas quais os genes podem se expressar. Os genes alelos são aqueles que possuem codificações para uma mesma característica, portanto, eles ocupam a mesma posição no cromossomo, o mesmo locus gênico. O que são genótipo e fenótipo? Genótipo é a composição genética do organismo, os seus genes, seu conjunto de genes. E fenótipo são todas as características observáveis no organismo. Sua pele, a cor da sua pele, seu tipo de cabelo, sua estatura, são todos exemplos de fenótipos. Quem é o seu genótipo? São os seus genes que determinam essas características, né? Genoma é o conjunto de todas as informações genéticas de uma espécie. Se eu falar para vocês o projeto Genoma Humano, eu estou me referindo a um projeto que tem como objetivo elucidar a composição genética da espécie humana. Estamos falando de uma espécie, não de um indivíduo, certo? Observando a imagem, para entendermos melhor os conceitos de genótipo e fenótipo. Observa a primeira imagem. O que é o fenótipo aí observado? É a cor da flor. Eu tenho flores brancas e flores púrpuras. Então, é o fenótipo dessas flores. O genótipo, representado logo abaixo da imagem, da cor, eu tenho o conjunto de genes, né, os alelos, que determinam essas características. Púrpura, branca, determinando aí o fenótipo do indivíduo, as características, né, que eu posso observar. Ao lado, eu tenho uma imagem mostrando o genótipo interagindo com o meio ambiente e um fenótipo, uma característica. O que essa imagem está nos dizendo? Está nos dizendo que o meio ambiente é capaz de modificar o fenótipo de um indivíduo. Uma ideia bem simples de modificação do fenótipo. Eu tenho pele morena. É o meu fenótipo, né? Meus genes, minha característica genética, o meu genótipo, determina que a minha cor de pele seja morena. Me expus ao sol. Minha cor de pele ficou mais escura, mais pigmentada. Por quê? Porque o fenótipo ele pode ser modificado de acordo com o ambiente, né? Ele pode ser influenciado pelo meio.
certo? Continuando. Outros conceitos básicos estudados em genética, vamos utilizar a mesma imagem das flores púrpuras e brancas. Eu tenho um indivíduo homozigoto. O que é um indivíduo homozigoto? É um indivíduo que apresenta alelos iguais para determinada característica. Observem a primeira flor púrpura. Quais são os alelos que determinam a cor púrpura? São os alelos azão. Esses alelos ao par determinam a cor púrpura. Quando um gene, né, ele é representado por uma letra maiúscula, dizemos que esse gene é dominante. Então, o gene azão determina a característica cor púrpura. Observem que a flor branca, ela tem 2 alelos recessivos. Esse indivíduo, ele também é chamado de indivíduo homozigoto, porém recessivo. Então, eu tenho azinho determinando a flor branca, a cor branca. Lá no último indivíduo, que também tem flor de cor púrpura, observem que ele tem um genótipo diferente do primeiro. O primeiro é azão. O último é azinho. Opa! Eu tenho um indivíduo que é híbrido. Ele tem alelos diferentes para a característica cor púrpura. Portanto, ele é heterozigoto. Ué, mas por que ele tem cor púrpura e não branca? Porque o alelo dominante, que é o alelo que determina a cor púrpura, ele se manifesta em heterozigose e inibe a manifestação do gene recessivo, que é o gene que está em recesso aí, né, que determinaria a cor branca, certo? Por isso que esse indivíduo tem cor púrpura, porque o alelo dominante inibe a manifestação do alelo recessivo. Então, o primeiro e o segundo indivíduos são homozigotos, sendo que o primeiro é o homozigoto dominante. O segundo, azinho, é homozigoto recessivo. E o terceiro indivíduo é o indivíduo heterozigoto, porque ele tem alelos diferentes para a característica cor púrpura, né? Ele é azinho. Vamos agora estudar um outro fenômeno, né? um outro conceito trabalhado em genética, que é o cariótipo. Cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos que existem em uma célula. Então, eu tenho aí o conjunto de cromossomos de um indivíduo na telinha para vocês. Como já falamos, o número de cromossomos é constante nas espécies. Na espécie humana, por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos nas células diploides. Então, nós podemos observar aí o cariótipo de um homem. Observem que o 23º par de cromossomos homólogos corresponde ao cromossomo sexual. E eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y, onde, nesse caso, o cromossomo Y determina o sexo masculino. Portanto, esse cariótipo corresponde ao cariótipo de um homem. Entre os cromossomos que nós estamos observando, há aqueles considerados autossômicos e os sexuais. Os sexuais nós já vimos, né? XY determina o sexo. Nesse caso, o cromossomo Y, que é proveniente do espermatozoide, determina o sexo masculino. Já os cromossomos autossômicos, eles vão determinar as demais características presentes no organismo humano, né? Todas as características que apresentamos no organismo humano e que já foram citadas, cor da pele, tipo de cabelo, estatura, dentre outras, certo?
Podemos observar também nesse cariótipo que esse homem não apresenta nenhuma anomalia genética, né? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 até 23 pares certinhos de cromossomos. Os cromossomos homólogos, eles apresentam-se estrutura normal, então não tem nenhuma anomalia, nem estrutural, nem numérica, né? Um dos fatos importantes no estudo do cariótipo é justamente o fato de podermos observar por meio desse estudo se há ou não alguma anomalia no organismo do indivíduo, uma anomalia genética, certo? Bom, pessoal, aqui encerramos o nosso vídeo. Beijos e bons estudos!